Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Queria falar hoje sobre a Copa de 58, que foi uma Copa muito importante, né? Não só para o Brasil, mas para todo o futebol mundial. Então vamos falar o porquê que essa Copa foi tão importante, né? Então, para começar falando dessa Copa, né? Eu queria falar aqui do Jules Rimet, né? Quem que foi o Jules Rimet? Então, o Jules Rimet foi um jovem, né, que sempre foi envolvido com causas sociais. Ele foi primeiro presidente da Federação Francesa de Futebol e depois chegou à presidência da FIFA, né, onde foi ali por muitos anos o presidente da FIFA e contribuiu muito para que o futebol e a instituição crescesse muito no início do século XX, né? Quando o Jules Rimet entrou na FIFA, ela tinha 15 membros, né? E quando ele saiu tinha aproximadamente 85 membros. Então ele tinha em mente sempre criar um torneio onde ele pudesse unir, né, os continentes da Europa e as Américas, né, principalmente a América do Sul. Então ele sempre propunha fazer campeonatos, torneios entre países rivais, principalmente naquela época ali que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Então, com muita dificuldade, e depois das Olimpíadas que teve em Paris, onde o Uruguai foi campeão, foi a oportunidade que ele teve de realizar esse torneio, que foi realizado no Uruguai. E por isso a taça teve o nome dele, né? A taça Jules Rimet. E eu queria falar dessa Copa de 58 que o Brasil ganhou, que foi a primeira Copa que o Brasil ganhou, a taça Jules Rimet. Então, por que essa taça foi tão importante? Se a gente for pensar no contexto do Brasil, como era enxergado o futebol brasileiro nessa época, né, eles não tinham muito crédito, né? A seleção brasileira não era vista como uma seleção favorita ao título, não era vista como uma seleção que pudesse chegar ali, né, para ser campeã. Em 1950 perdeu para o Uruguai, né, que foi um grande, entre aspas, um vexame, né, por ter perdido em casa. Então era sempre considerado uma seleção que era azarã, que não queria conseguir ganhar, né, e tinha aquele complexo ainda, né, de não serem europeus, né. Os próprios jornalistas brasileiros consideravam as seleções europeias as grandes seleções, né. Então, para essa Copa de 58, você tinha ali a Alemanha, que era a grande favorita, né, porque foi campeã em 54. Só que ela era uma grande incógnita, porque nos 10 últimos amistosos ela tinha perdido 7 jogos. Então não se sabia como a Alemanha ia chegar para essa Copa. Então você tinha ali também a Hungria, que tinha o Puskás, né, o grande jogador, só que passava por um momento turbulento, porque a União Soviética estava invadindo o território ali onde hoje é a Hungria. Então o Puskás mesmo ele estava exilado na Espanha, né, e iria desfalcar a seleção da Hungria. E aí você tinha a Inglaterra, que tinha uma grande seleção, só que passou por um grande desastre, né? Teve um acidente de avião, né, com os jogadores do Manchester United, que era a base do time inglês. Isso desfalcou, né, a Inglaterra, que chegou lá na Copa um pouco abalada, digamos assim. Então a grande favorita era a Suécia, e ainda tinha a União Soviética, né, que sempre tinha bons times. O Brasil não era considerado um time favorito. E no elenco brasileiro ali você tinha o Pelé, que era um jogador jovem e que estava com um problema no joelho, né? Ele estava contundido, estava melhorando, né? Não estava confiante, né? Vamos dizer assim. E tinha apenas 17 anos na época. Outro fato interessante dessa Copa também foi que o goleiro da União Soviética, pela primeira vez assim na história das Copas, ele usou uma luva, né? E esse equipamento que hoje ele é obrigatório, né, para todos os goleiros, né? E ali foi uma novidade naquela Copa. Pois bem, né? O Brasil foi passando, foi conseguindo se classificar, né? Vencer os adversários até que chegou à final. E quando chegou à final, tinha ainda um grande embate, um grande desafio, porque a Suécia ganhou o sorteio e tanto o Brasil como a Suécia jogavam de amarelo. Então a Suécia iria jogar, né, com as camisas amarelas. E o Brasil só tinha aqueles uniformes, eles não queriam mais usar os uniformes brancos, que foram os uniformes que perderam a Copa aqui no Brasil de 50. Então se criou aquele desespero, aquele certo desespero entre os jogadores, né, aquela superstição, né, de que novamente iriam perder na final.
e até que se teve a ideia, né, no vestiário, né, de usar a camisa azul, que seria a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Então vários jogadores ali se motivaram, né, muito com aquela notícia ali. Aquilo foi confeccionado rapidamente lá na Suécia para que então fizesse a final. Então quando se fez a final ali, né, o Brasil venceu a Suécia, né, fez uma grande apresentação, conquistou a Copa do Mundo, né, o uniforme azul deu muita sorte, né, além da competência, claro, dos jogadores, né, Pelé, Garrincha, Djalma dos Santos. Então aconteceu um outro fato inédito também, né? O capitão Bellini ergueu a taça Jules Rimet acima da sua cabeça, né? Então aquele ato foi a primeira vez que tinha acontecido aquilo na história do futebol. Então aquilo marcou. Hoje todos os campeões levantam a taça acima da cabeça. Antes disso nunca tinha se feito, né? Então basicamente foi essa a história, né, da Copa de 58. Mas por que ela foi tão importante? Tem uma fala, né, que é muito recorrente, né? O Pelé ele disse isso, se eu não me engano, foi em 2008, que ele perguntava para o Didi o porquê no Brasil, nas outras seleções não tinham jogadores negros que jogavam como no Brasil tinha. Jogadores brancos e negros jogando juntos. As outras seleções não tinham jogadores negros. Então, pro Pelé, aquilo era uma grande... era uma coisa totalmente estranha, já que aqui no Brasil a gente tinha esse hábito, né, de jogar em brancos com negros normalmente, né? Então essa equipe de 58 foi a primeira equipe onde tinham jogadores brancos e negros jogando juntos e que se sagrou campeã. Então isso mudou a história do futebol. Depois disso, as equipes começaram, né, a se jogar mais brancos e negros juntos. Antes não se era uma coisa comum, né, como é hoje. Então aquela seleção foi emblemática nesse sentido, de quebrar os paradigmas, de realmente mostrar ao mundo o futebol brasileiro que encantou todo mundo, que jogava com essa respeito às diferenças ali dentro do campo, valorizando só os esportes, né? Então é isso, pessoal, essa pequena e breve história aí da Copa de 58, que foi muito importante. Eu fico por aqui, um abraço a todos.